Pai, o Natal ele traz um sentido especial, espiritual, traz um sentido profundo. Que o Teu Espírito nos envolva nessa noite, para que possamos entender, Pai, verdadeiramente o sentido do Natal. Possamos entender verdadeiramente, Pai, que Cristo nasceu, que Jesus nasceu, para que nós não morrêssemos mais, para que tivéssemos a vida eterna em Cristo Jesus. E essa verdade, Pai, possa tomar conta do nosso coração, em nome de Jesus. Você que crê, diz amém, amém e amém. Amém, queridos? Como eu disse, eu quero ser bem objetivo. Deixa eu só perguntar se tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez. Amém? Deixa eu perguntar aqui, eu acabei esquecendo de fazer a primeira parte. Tem alguém visitando pela primeira vez? Faz só um sinalzinho, a gente quer conhecer você. Amém. Acho que hoje é só os de casa, né? Deus seja louvado pela sua vida. Então vamos lá, só para não passar batido isso. Qual o verdadeiro sentido do Natal? Será que o Natal, ele é realmente aquela data legal do final do ano? Quem gosta de Natal, levanta a mão. É aquela data da onde a gente faz as comidas diferentes, sim ou não? Né, que vai ter lá, que tipo de comida que tem no seu Natal? Fala aí para mim, deixa eu ver. Salpicão, o que mais? Não entendi. Muqueca de peixe, eita glória, acho que eu vou nesse Natal aí, gente. O que mais que tem no Natal? Pernil, uva passa é terrível, né? Não, vamos combinar um negócio. Só as irmãs dizem amém. Só as irmãs aí dizem amém. Não põe uva passa no arroz, Vasco. Nem na maionese, faz isso não. Não, você está estragando o Natal dos... Vamos voltar para a palavra, volta. É o dia que faz as comidas mais diferentes. Será que o Natal é isso? Ou será que o Natal é aquela data de reunirmos a família? Isso tudo é muito bom, pessoas que nós amamos. Ou será que o Natal é aquela data de nós trocarmos presentes? Ou é a data de nós enfeitarmos uma árvore com pisca-pisca e bolas coloridas? Qual será o verdadeiro sentido do Natal? Deixa eu dizer algo para você. O Natal, tudo isso ele fala sobre o Natal, mas o Natal carrega significados profundos espirituais. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você nessa noite. Porque Jesus nasceu, o Natal nós comemoramos o nascimento de Jesus. Porque Jesus nasceu, eu e você não vamos morrer a morte espiritual nunca mais. Olha para quem está do teu lado e fala assim: porque Jesus nasceu, eu e você não morreremos mais. Antes de Jesus nascer, a morte espiritual era dada como certa pela humanidade, por conta do pecado. Mas depois que Jesus nasce, todos aqueles que acreditam na sua morte e ressurreição, essas pessoas não morrem mais. Então nós comemoramos no Natal o nascimento de Jesus, o nascimento do Cordeiro, daquele que veio para pagar toda a conta, toda a dívida que a humanidade contraiu contra Deus, todo o pecado que a humanidade praticou contra Deus. Quem está me entendendo diz amém. Amém, queridos? Então no Natal nós comemoramos o nascimento de Jesus, e o nascimento de Jesus ele vem para resgatar a humanidade caída. Se o pecado entrou por um homem, a Bíblia vai dizer que também o pecado saiu por um homem. Isso está lá em Romanos 5,17. Nós precisamos entender que o Natal ele traz significados espirituais profundos. Quem está me entendendo diz amém. Jesus vem reescrever a história do ser humano através do Natal. Ele vem dizer que Deus nos ama, que Deus se importa com a nossa vida, que Deus não é um Deus distante, que colocou eu e você no mundo, e aí as coisas saíram fora do eixo, e Deus ficou olhando de longe. Não, Deus é um Deus que quando as coisas saíram fora daquilo que havia sido estabelecido, o próprio Deus entra na história, para poder mudar a minha e a sua realidade. Quem está entendendo diz amém. Isso é o Natal, é o dia em que Deus entra na história da humanidade, não apenas cria a humanidade, mas é o dia em que Deus se veste de homem para mudar a realidade da humanidade, a minha realidade, a sua realidade. Quem está me entendendo diz amém. No passado podíamos ver pequenas intervenções de Deus ao longo da história, caracterizadas por aquilo que nós chamamos teofanias, ou seja, aparições de Deus em momentos estratégicos. Quando você lê o Velho Testamento, é isso que você vê.
Mas o Natal, ele trata de Deus entrando na história, Deus se vestindo de homem para mudar a minha e a sua realidade. Olha para quem está do teu lado, dá um toque nessa pessoa e fala assim: Natal é Jesus, é Deus se fazendo homem, entrando na sua história para mudá-la completamente. Quem crê nisso aí diz amém. Isso é Natal. Quem está me entendendo diz glória a Deus. Isso é Natal. Agora já não é Deus entre nós, mas Deus conosco, Emanuel, amém? Deus conosco, Deus irrompendo na história, fazendo parte da minha e da sua vida de uma forma direta. Deus armou a sua tenda no meio dos homens, aquele que não sabia o que era passado, presente e futuro, porque ele habitava na eternidade, passa a conhecer a realidade das horas, dos dias, das semanas, dos meses, dos anos. Foi isso que Deus fez, entrando na história, para mudar a minha e a sua vida. O que é isso, pastor? Isso é Natal. Isso é Deus conosco, Deus que nasceu num corpo de homem, para morrer a nossa morte, para que nós pudéssemos viver a sua vida. Quem está me entendendo diz aleluia. Aleluia, aleluia. 1 Coríntios 2,7 vai dizer assim: ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras, para nossa glória. Presta atenção nisso, ó. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto. Qual era o mistério que estava oculto? Diga comigo: Jesus. Bem forte: Jesus. Jesus era o mistério oculto de Deus. Todo o Velho Testamento fala de Jesus, aponta para Jesus, aponta para o nascimento de Jesus. Porém, esse era um mistério oculto. Embora falasse de Jesus, Jesus não era apresentado literalmente. Mas com o Natal, com o nascimento de Jesus, é exatamente isso, é o mistério sendo revelado, é o mistério de todo o passado, trazendo à tona agora a vontade de Deus para toda a humanidade. Isso é Natal. Quem está me entendendo diz aleluia. Colossenses 2,2 vai dizer assim: esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, e estejam unidos em amor, e alcance toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecer plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo Jesus. Cristo é o mistério de Deus que esteve oculto, mas o Natal, que é o nascimento de Jesus, traz Deus para dentro da história. Até o nascimento de Jesus era um Deus que aparecia na história em momentos específicos. Era o Deus que queimava na sarça, mas a sarça não consumia. Era o Deus que guiava o povo na nuvem de fumaça durante o dia e com uma coluna durante a noite, o povo do deserto. Era o Deus que aparecia de vez em quando, mas agora em Cristo Jesus é o Deus encarnado. Qual é a diferença, pastor? É que antes ninguém podia ver o rosto de Deus, ninguém sabia como Deus era, ninguém sabia como Deus agia, ninguém sabia como Deus pensava, mas a partir de Jesus, Deus agora ganha um rosto, Deus agora ganha uma maneira de agir. Quando nós olhamos para Jesus, nós sabemos que Ele é a figura exata daquilo que representa toda a divindade. Olha para quem está do seu lado e fala assim: Jesus é Deus. E fala assim para ele: Jesus é o mistério que estava escondido desde as eras passadas. Desde as eras passadas. Você está entendendo a profundidade do Natal, irmão? É muito mais do que uma árvore com pisca-pisca. O pisca-pisca é legal, sim ou não? Me ajuda aí, Vaso, sim ou não? É bacana. As bolas, os presentes, então acho que é a parte que eu mais gosto do Natal. É extraordinário, né? Você vai ganhar presente, coisa boa. A comida, coisa boa também. Mas presta atenção, existe um significado profundo que mostra para nós que Deus deixou de ser um Deus distante para se tornar um Deus presente. Deus deixou de ser um Deus que caminhava distante, um Deus que não tinha rosto, um Deus que não tinha gosto, para ser um Deus que caminha
conosco. Emanuel, Deus conosco. Esse é o verdadeiro sentido do Natal. Quem está me entendendo aí diz amém. E baseado nisso, nesse pano de fundo sobre o que é Natal, sobre o que é o Natal, eu quero falar rapidinho sobre, como sempre, 3 significados do Natal. Quem está comigo ainda aí diz amém. Mas eu prometo que eu não demoro hoje. Primeiro, o Natal significa que Deus se identifica com a condição humana. O Natal, o nascimento de Jesus, significa, representa que Deus se importa com você. Não, só um entendeu aqui, eu vou falar de novo. O Natal significa que Deus se importa com você. Olha para quem está do lado e fala assim: o Deus de toda a terra, o Deus de todo o universo, se importa com você. Porque se Ele não se importasse com você, irmão, Ele não nasceria, Ele não tomaria forma humana, Ele não morreria numa cruz. Ele se importa com você. Em todo o universo, Deus olhou para você e falou assim: eu preciso parar tudo, porque eu preciso interromper a história para entrar na história, porque antes Deus era o autor da história. Imagina como um diretor que escreveu o roteiro de um livro, o roteiro de um filme, e ele não só escreveu o roteiro, mas ele atuou como diretor lá, gravando as cenas atrás das câmeras, dizendo faz assim, faz assado. Esse era Deus no Velho Testamento, esse era Deus antigamente. Ele escreve o roteiro, Ele cria os personagens, Ele coloca tudo, mas Ele fica atrás das câmeras. A partir do Natal, a partir do nascimento de Jesus, Deus está dizendo assim: eu vou entrar no filme, eu vou entrar no filme, eu vou entrar nessa história. Eu não vou ficar apenas do lado de fora, eu vou ser um ator principal na redenção da humanidade, porque eu me importo com você. O Natal significa Deus dizendo: eu me importo com você. Quem está entendendo diz amém. Aleluia. Por essa razão, o autor da carta de Hebreus vai dizer assim lá em Hebreus 2,17, coloca para mim: por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos. Está falando de Jesus aqui, presta atenção. Será que Deus tem mais algum filho lá no céu além de Jesus? Não, irmão, está falando que por essa razão era importante que ele se tornasse semelhante a nós, amém? Por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e leal com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Isso significa, sabe o que, irmão? Por essa razão, ou seja, para poder redimir a humanidade, era necessário que Jesus viesse e se tornasse como eu e como você. Era necessário que Jesus viesse, irmão, e se tornasse como um de nós. Então presta atenção, o Natal é Deus dizendo: eu me importo com você, a ponto de entrar na história, a ponto de entrar dentro do filme, para poder fazer a redenção de toda a humanidade. Você é importante para Deus, você tem valor para Deus. O Natal fala do tanto que você tem valor para Deus, a ponto do próprio Deus entrar na história. Quem está entendendo isso diz amém. E lá em Hebreus também, no versículo 4, capítulo 4, versículo 15, vai dizer assim: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Sabe o que significa? Que o nosso sumo sacerdote, o Deus que entrou na história, o Deus que se fez como homem, assim como eu e você, Ele fez isso, sabe para quê, irmão? Para que Ele pudesse sentir aquilo que eu e você sentimos. Então você pode ter certeza que Deus entende a sua dor, que Deus entende a sua frustração, que Deus entende o seu cansaço. Deus entende você, porque Ele não é apenas um mero autor que está atrás das câmeras. Ele entrou dentro da história para redimir a sua vida e para mudar a sua história. Quem está entendendo isso diz aleluia. Aleluia. O nascimento de Cristo aponta para essa realidade. Deus
se importa com você. Me ajuda a pregar e olha para esse irmão do lado e fala assim: Deus se importa com você. Deus se importa com você. O Natal é Jesus Cristo. É a voz de Deus lhe dizendo: veja como eu lhe amo. Aquela criança foi a prova do meu amor por você. Jesus Cristo te entende. Que criança, pastor? Presta atenção. Você consegue imaginar o tamanho da humilhação para Deus? Porque Deus vive em um lugar que está acima do tempo. Nós conhecemos passado, presente e futuro. Amém? Mas Deus, Ele está acima do tempo. Deus não está preso no passado, no presente ou no futuro. Deus está acima. É um lugar que chama Aion. É um tempo totalmente diferente. É um tempo onde engloba passado, presente e futuro. Aí o Deus que está acima de tudo, o Deus criador de tudo, Ele se limita, não apenas como o fato de ser um homem, mas primeiramente Ele se limita a entrar no ventre de uma mulher. Depois Ele se limita, irmão, a nascer um bebê. Ele podia já nascer grande, falar assim: eu já vou logo começar essa história de forma grande, eu não vou passar por todo o processo. Mas Ele fez exatamente da maneira como eu e você fizemos, como viemos ao mundo. E é por isso que nós temos um sumo sacerdote, que entende exatamente as nossas dores, fracassos, as nossas dificuldades, os problemas que enfrentamos. Você tem um sumo sacerdote que se importa com você. Quem está me entendendo diz amém. Segundo ponto, o Natal significa que há um propósito para a história. O Natal, o nascimento de Jesus, significa que existe um propósito soberano de Deus para toda a história da humanidade. Porque se não houvesse propósito nenhum, irmão, para que Deus iria se encarnar em um corpo humano para entrar na história? Se não houvesse um propósito específico, por que Deus faria isso? O Natal, o nascimento de Jesus, significa que existe um propósito muito maior que está conduzindo toda a história. Quem está me entendendo aí diz amém. Ela está sendo conduzida, a história está sendo conduzida por um Deus que governa a história e que ao final será coroado com o triunfo de um Deus sobre todo o mal. E isso é uma realidade, é uma verdade. Os deististas eram aqueles que criam em um Deus que criou o mundo e que depois deixou a própria sorte. Eles acreditavam que Deus criou tudo, os deitistas. E aí falou assim: agora vocês se lascam para lá, não quero mais saber de você. Essas eram as pessoas que acreditavam dessa maneira. É como uma criança que faz não tem aquele, quando a gente é criança, que faz aqueles barquinhos de papel, que você dobra assim e faz aquele barquinho? Aí faz o barquinho de papel, solta na correnteza da chuva e a criança fica vendo o barquinho embora e não faz nada para pegar. Tem pessoas que acreditam que Deus fez exatamente isso. Tem pessoas que falam assim: se Deus está no controle, se Deus está no governo de todas as coisas, por que é que existe morte? Por que é que existe doença? Por que é que existe tanta injustiça? E eles usam isso para justificar o ateísmo, para justificar a falta de crença que Deus governa todas as coisas. Mas deixa eu te dizer, tudo aquilo que a humanidade precisa, Deus providenciou através de Jesus. Tudo aquilo que a humanidade precisa, desde a sua redenção até o final de todas as coisas, Deus providenciou na pessoa de Cristo Jesus. Quem está me entendendo diz amém. Deus providenciou em Cristo Jesus. No Natal, o princípio e o fim têm realidade manifesta. Tem nascimento, tem vida, tem morte. O Natal nos diz que Deus é o Deus transcendente, isto é, acima de sua criação, mas é também o Deus imanente, isto é, envolvido com a história da sua própria criação. Deus é o Deus que transcende a todas as coisas criadas, mas Ele também é um Deus de amor, que se preocupa com a sua criação, a ponto de entrar na história para mudar o rumo daqueles que acreditam nele. Quem está entendendo diz amém. Isso é Natal. Esse é o verdadeiro significado de Natal. É Deus irrompendo a história para mudar a história.
É Deus irrompendo a história generalizada para mudar histórias personalizadas. É Deus fazendo aquilo que ninguém podia fazer. Quem está conseguindo entender de verdade, diz amém. Aleluia. E o terceiro e último, o Natal significa que Deus nos revelou os propósitos mais profundos do seu coração. O Natal significa que Deus nos revelou os propósitos mais profundos do seu coração. Esse é o sentido do texto que Paulo escreve em sua primeira carta aos Coríntios. Coríntios 2:8, coloca por gentileza. Leia comigo, Coríntios 2:8. Vai dizer assim: ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras, para nossa glória. Nenhum dos poderes dessa terra o entendeu, pois se o estivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Versículo 9: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas profundas de Deus. Ah, irmão, Natal é Deus dizendo: eu quero revelar para você a profundidade do meu coração. Natal é Deus dizendo: eu quero pegar todo o mistério que estava oculto desde os tempos, desde as eras passadas, e eu quero revelar os segredos mais profundos a você. Isso é Natal. Quem está me entendendo diz glória a Deus. No Natal o mistério se desfaz. O Evangelho é o mistério oculto e Cristo é o centro do Evangelho. No Natal o mistério se desfaz. Quando Jesus nasce, o mistério se dissipa, porque o Evangelho era um mistério oculto desde lá do tempo passado, e Cristo é o centro do Evangelho. Cristo é o centro do Evangelho. Quem está entendendo diz aleluia. Deus tem um plano maravilhoso para redimir o homem. O pecado, a morte e o diabo não têm a última palavra. O pecado, o diabo e a morte não têm a última palavra. A última palavra é do Senhor. E por que isso? Porque um dia Deus se fez homem e habitou entre nós. Por que a morte não tem a última palavra? Porque a Bíblia vai dizer que Jesus, depois que ele nasce, ele cresce e ele começa seu ministério, depois que ele morre, a Bíblia diz que ele vai até o inferno e toma as chaves da morte. E ele diz: essas chaves não pertencem a você. Natal fala da vida de Deus sendo revelada da forma mais doce e amorosa para mim e para você. Natal não é apenas sobre as luzinhas piscando, sobre os presentes que nós vamos entregar no dia 25, ou já entregamos, sobre a família que nós vamos ajuntar em volta da mesa. Tudo isso é muito bom, tudo isso é muito agradável, faça, amém? E por último, eu não sei se tem alguém aqui que já congregou em alguma igreja que era proibido comemorar Natal. Tem alguém que já fez parte de alguma? Levanta a mão, não precisa ter vergonha não, eu já fiz parte, já congreguei. Porque eles falam que as pessoas mudaram o sentido do Natal, bagunçou tudo. Irmão, o que as pessoas fizeram com o sentido do Natal não é problema meu. Eu entendo a verdadeira essência do Natal e o que de fato o Natal representa para a humanidade. Tem um monte de gente usando um monte de princípio da Bíblia, distorcendo, fazendo um monte de coisa errada. Não é porque tem gente distorcendo princípios que nós vamos anular o princípio. Se tem gente distorcendo o princípio em algum lugar, ensinando de forma errada, eles vão se ver com Deus no final.
Mas o Natal, pastor, mas Jesus não nasceu no dia 25. Eu sei que você pode ter um monte de argumento, mas Jesus não nasceu no dia 25. Jesus, essa data é uma data comercial, o pessoal coloca para dar presente. Nós sabemos de tudo isso, amém? Nós não somos mais crianças, amém? Nós sabemos de tudo isso. A questão é, nós não sabemos o dia que ele nasceu, se foi 25, se foi dia 20, se foi dia 1º de janeiro. Nós não sabemos o dia. E eu vou te falar, pouca diferença faz saber exatamente o dia que Jesus nasceu. O que faz diferença é saber que ele nasceu. Porque o nascimento de Jesus virou uma chave na eternidade para mim e para você. O nascimento de Jesus, que é o verdadeiro Natal, mudou a história da humanidade, mudou a minha história, mudou a sua história, mudou a nossa vida. Eu não quero saber se estão usando essa data para ganhar dinheiro, para comercializar presente, não importa. Eu vou comemorar que Jesus nasceu. E Ele nasceu para trazer redenção. Ele nasceu para trazer luz aonde havia trevas. Ele nasceu para tomar as chaves da morte. Ele nasceu para tomar as chaves da mão do diabo. Ele nasceu para resgatar a autoridade que tínhamos como filhos. Ele nasceu para que nós não fôssemos mais escravos do pecado, do mundo e do diabo. Ele nasceu para romper com o domínio das trevas. Se foi dia 25, 24, 30, 18, 14, 30, 40, 80, não importa que dia foi, nós vamos comemorar que Ele nasceu. Nós vamos comemorar que Ele nasceu. Se coloca de pé no seu lugar.